Fala pessoal! Então, hoje vai ser a aula 2 referente a CSS e continuando a aula sobre CSS, fundamentos CSS e também sobre os fundamentos do JavaScript. Então, hoje eu vou explicar para vocês aqui essa questão do CSS, JavaScript e como que aplica isso junto com o HTML no dia a dia, tá? Na aula anterior foi falado sobre o HTML, como que se monta a estrutura, o que que é head, body. Hoje a gente vai passar uma revisãozinha junto disso, tá ok? Então, vamos começar aí com as primeiras com o início da aula aí, né? Vou dar um zoom aqui pra gente já ficar no jeito, show de bola. Então, aqui no seu VS Code, após ter aberto a pasta, você vai vir aqui, tem esse ícone aqui para criar um novo arquivo, ou você pode clicar com o botão direito, New File também, e dar no mesmo, certo? Então, vou colocar aqui, ó, index.html. Lembra, quando for um arquivo HTML, sempre finalize com .html. Show? Perfeito. Então, beleza. Qual que é a estrutura HTML inicial, né? A estrutura HTML é HTML, a tag HTML. Lembrando, sempre tem a tag de abertura e a tag de fechamento, né? E como que é a tag de abertura? Tag de abertura, sinal de menor, nome da tag, sinal de maior. Tag de fechamento, sinal de menor, barra, nome da HTML, sinal de maior. Fechou? Da hora, legal. Bora continuar aqui. Então, a segunda tag que nós aprendemos e vimos na outra aula é a tag head, né? Que faz parte da estrutura. E a terceira tag que também faz parte da estrutura inicial do HTML é o body, né? Então, lembrando aqui, o head é onde geralmente a gente faz as configurações do seu site, como estilizações, título da página, entre outros como trazer dinamismo para dentro da página, configurações de SEO e entre outros aí. Então, tudo mais é feito aqui dentro do head, certo? Então, fechado, eu vou começar aqui meu segundo site. Esse vai ser o título da minha página e aqui no body eu vou colocar vou colocar primeiramente uma div aqui. Hoje, como vai ser os fundamentos do CSS, parte 2, né? Explicando um pouco melhor e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona bem essa parte, tá ok? Show de bola. Então, vou mostrar para vocês aqui como que faz para encapsular uma div dentro da outra, montar estruturas horizontais, porque como a gente viu, se eu coloco várias divs uma abaixo da outra, ela fica na vertical, né? Então, vou apresentar aqui para vocês. E vou fazer mais ou menos o mesmo exemplo do anterior, só que ensinando com a estilização de uma maneira mais correta. Então, primeiramente, como você pode perceber, tem essa div aqui, ó, a primeira div dentro do body, né? E dentro dessa div aqui, eu vou colocar uma outra div aqui dentro, certo? E eu vou copiar e colar essa daqui embaixo, vou copiar e colar a outra novamente embaixo, vou copiar e colar novamente embaixo, certo? E da mesma maneira, eu vou criar... rapaz, tá difícil. E da mesma maneira, eu vou criar aqui para todos esses uma classe. E essa classe se chama quadrado, né? E aqui, cada um vai ter a sua cor. Então, verde, vermelho, laranja e azul. Então, essas vão ser as cores de cada uma das divs, né? Então, lembrando, como que faz para montar o que é uma classe? Classe aqui, essa class é um atributo que está dentro da div, e esse atributo class pode ser atribuído a qualquer elemento visual, sendo ele texto, sendo ele simplesmente uma div, que é um divisor de tela mesmo, de bloco na tela. Então, aqui o class ele é um atributo dessa div aí, certo? Show, maravilhoso. Então, lembrando, você pode ter várias e várias classes dentro de uma mesma div, de um mesmo atributo class, contanto que você separe cada uma das classes. Fechou? Com um espaço. Você vai separar eles com um espaço e colocar a próxima classe para que você tenha várias classes. Tá ok? Fechou, fechado. Então,
Vou salvar esse cara aqui. E aqui agora eu vou criar meu arquivo CSS. Então, eu vou colocar aqui, ó, index.css, certo? E aqui eu vou linkar. Lembra que eu disse na última aula? Sempre que você tem um CSS, tem que fazer o link dele. Então, eu vou vir aqui, link. Aí, por padrão aqui, ó, rel igual style sheet href e o link ponto barra index.css. Então, ponto barra, ele está falando que eu quero pegar todos os arquivos dessa pasta e aqui é qual o arquivo da pasta que eu quero me referenciando, certo? Que é o index.css. Show de bola? Feito isso, eu vou salvar e agora eu quero ver isso no meu navegador, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara aqui. Lembra que eu falei? Copy path ou copiar caminho, se tiver em português. Eu vou vir aqui, vou colar, vou dar um Enter. Ao fazer isso, ele mostra a minha tela. Por que está em branco, né? Você pode perceber que a configuração do head aqui, ó, do head, já está funcionando bem aqui, ó. Meu segundo site, tá vendo? Ele já está apresentando essa segunda configuração aí. Então, show de bola. Então, o que eu vou fazer aqui no body agora, ó? Você viu que ele não apresentou nada, inclusive os quadrados aqui não foram nada apresentados, né? Por quê? Porque a gente não colocou nada, não criamos nada aqui no CSS ainda, né? Então, eu vou vir aqui, ó, ponto quadrado, lembrando, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó, para se referenciar uma classe do HTML no CSS, basta inserir um ponto. Então, aqui, ó, ponto quadrado. E aqui eu vou colocar, né, width de 250 pixels e um height de 250 pixels. Vou salvar isso aqui, vou voltar aqui, vou atualizar minha tela e não aconteceu nada visualmente, né? Porém, se a gente vier aqui no inspecionar elemento e passar aqui para inspecionar elemento, você vai ver que existem vários bloquinhos pequenos de 250 por 250 aqui, ó. Ele só não tem a cor ainda. Por quê? Porque a gente não criou a classe vermelho, a classe verde, a classe laranja e a classe azul, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou colocar ponto vermelho. Show. E aqui eu vou colocar background color red, que é vermelho em inglês, certo? E aqui eu vou colocar color white. Esse color, ele está falando sobre a cor do texto. Esse background color, ele fala sobre a cor de fundo, tá ok? Então, eu vou salvar esse daqui, vou copiar esse cara aqui, vou dar dois espaços aqui e vou colar embaixo. Então. Show. Então, aqui, tá... Tem vários vermelhos agora. Agora que eu copiei, eu vou mudar. Verde. E aqui, green. Laranja. Opa, laranja. Orange. E, por fim, azul. Blue. Show? Salvei essas cores. Vou voltar aqui. Vou atualizar e eles já estão apresentando. Mas assim foi o que estava na última aula, certo? Eu quero deixar eles na horizontal, como eu disse para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu posso falar aqui, lembrando, né? Isso daqui é uma classe, né? Então, eu vou até fazer aqui embaixo, ó. Referenciando apenas tags. E aqui eu vou colocar referenciando classes. Para vocês verem bem a diferença do que é uma classe e do que é referenciando. E o que é são tags normalmente dentro do CSS. Então, lembra que eu tenho a minha tag div? Eu quero que todas as minhas divs tenham display flex, ou seja, um display flexível aí, né? E quando eu fizer isso, olha só o que vai acontecer. Todos agora estão na lateral, né? Quando eu indico que alguma
divFlex, eu estou querendo dizer que o container dela, ele sempre vai manter alinhado todos os itens. Por isso que eu escolho o alinhamento dele. Como assim você escolhe o alinhamento? Basicamente o que? Se eu colocar aqui, ó, justify content, e aí aqui eu vou colocar space between, ou seja, deixe um espaço entre eles. Se eu salvar isso daqui, vou atualizar, olha só, ele deixou um espaço exatamente igual entre eles. Se eu for diminuindo, você pode ver que o espaço ele vai diminuindo igualmente para todos eles, porque ele é flex, certo? Você pode ver que ele vai diminuindo o tamanho de cada um até ficar minúsculo aqui, conforme a gente vai fazendo, por conta que a gente manteve esse display flex aí. Show? Legal. E agora, vamos supor que a gente queira que todos eles fiquem alinhados horizontalmente ao centro também, né? Ao centro. Então, se eu atualizar isso daqui, não vai mudar nada porque todos têm o mesmo tamanho e todos estão alinhados. Ah, mas e se um tiver do tamanho diferente? Vamos supor que o vermelho ele tenha uma altura diferente. Vamos supor que o vermelho tenha uma altura diferente. Para vocês entenderem para que serve o Align Center, tá? Align Item Center. Então, vou colocar aqui 450. Olha só. Aumentei o tamanho do vermelho. Você pode perceber que os outros se mantiveram alinhados, certo? Ó, todos os outros se mantiveram alinhados, porém, ao centro, porém o vermelho, ele está mesmo o vermelho estando maior, né? Então, só para a gente continuar aqui com a gracinha, eu vou fazer isso daqui, vou colocar no azul também, esse mesmo tamanho, vou vir aqui, vou atualizar e fica bem legal assim, quando a gente começa a fazer interações aqui dentro do CSS. E com o CSS, lembrando que a gente pode fazer o seguinte, utilizar os IDs, né, dentro do CSS. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, ID igual a, sei lá, vou pensar em alguma coisa aqui. Então, vamos supor que verde seja uma categoria de esportes, por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, esporte. E aqui eu vou copiar esse ID, vou vir aqui, vou colar nesses três aqui ao mesmo tempo. E aqui vai ser uma categoria esporte, vai ser outra, uma categoria de receitas, na verdade eu vou colocar aqui comidas, né? Comida, como está no singular o esporte, eu vou fazer a mesma coisa para os demais. Então, comida, vai ser também aqui, eu vou colocar, sei lá, tô pensando agora, tá, gente? Por isso que eu tô demorando um pouco. Mas tem a comida, esporte, vou colocar também aqui agora a parte de, sei lá, brinquedo no caso, e aqui vão ser todas as coisas relacionadas à natureza. Certo? Na verdade, vou deixar assim mesmo. Show de bola. Então, quando for o ID Sport, então vamos lá, para a gente poder diferenciar cada um deles, tá? Quando for o ID Sport, só para a gente também saber quanto está referenciando a ID, né? Referenciando apenas IDs. Beleza, show de bola. Então, referenciando apenas IDs. E aqui é um ID. Então, toda vez que eu estou referenciando ID, é com hashtag, show? Beleza. Então, referenciando IDs aqui, e eu vou colocar aqui, ó, o Sport. Opa, Sport. Quando eu estiver referenciando o Sport, então eu quero que ele tenha um box shadow, né? Ou seja, uma sombra como borda da caixa. E aí eu vou colocar aqui, ó, que eu quero que ele tenha 4 pixels, 4 pixels e 20 pixels. E eu quero que tenha uma cor preta, black, certo? Show de bola. E quando for qualquer os outros músicos que eu tinha colocado, comida, quando for comida, eu quero que ele tenha mesmo box shadow,
só que com a cor branca, white, certo? E quando for brinquedo, eu quero que ele tenha uma cor vermelha para brinquedo. Então, eu quero que ele tenha uma cor red. Quando for copiar e colar, quando for o último, que é natureza, eu vou querer que ele tenha uma cor verde. Show? Então, cada ID, lembrando, né, sempre, o ID ele é sempre único, e eu já vou explicar melhor o porquê quando a gente começar a ver o JavaScript, tá? Então, o porquê que eu estou falando disso, tá, gente? Basicamente, porquê que o ID tem que ser único. Nesse caso aqui, ó, esporte, comida, brinquedo, natureza, fiz cada um deles, salvei isso daqui, vou atualizar, e agora, como você pode perceber, ó, ele começa a ganhar uma bordinha aqui, ó, meio de sombreado, trazendo um pouco para frente aqui a nossa caixa, né? E aqui, olha só que interessante. Se você com os pixels aqui, ó, você consegue fazer mais, ó. Tá vendo que ele tá acima? Quanto maior a quantidade de pixels, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Vou arrastar isso daqui, meu carinho, para cima, para não ficar na frente. Show. Então, você pode ver, quando a maior quantidade de pixels, mais para o lado ele está indo, porque esse daqui ele mexe com o eixo X, o eixo horizontal da sombra da sua caixa, certo? Esse daqui ele vai mexer com o eixo vertical, o eixo Y da sua caixa. Então você pode ver que quanto maior eu vou deixando, mais para baixo ele vai indo, porque eu mexo com o eixo vertical, perfeito? E esse daqui, o que ele faz então? Sendo que os dois eixos já estão mexendo. Você está vendo que a sombra está ficando um pouco mais... ele está ficando um pouco mais separada, né? Não está ficando tão preta assim, ó. Igual aqui no início, ó. Ela está mais condensada, mais preta, né? Porém, não está tão separada, né? E fica uma caixinha minúscula. Quanto maior eu vou deixando isso aqui, se eu for deixar 150 pixels, por exemplo, olha só, ele fica bem espalhado, a cor fica bem espalhada. Então, é mais ou menos isso. Então, esse daqui, ele é o spread, né? Ele separa a sombra, deixa um pouco mais um blur, né? Como que fala? Eu não sei como que fala no português, eu esqueci, ofuscada, né? Ele fica meio ofuscado, assim, separa a cor. Mas, basicamente, é isso que esse terceiro parâmetro faz, tá? Então, eu vou mudar e vou deixar todos com 60 pixels aqui, né? Então, eu vou vir aqui e vou deixar todos com 60. Então, esses aqui que são 20, vou vir aqui e vou deixar com 60. Salvei esse daqui. Vou atualizar. E agora todos estão mais com uma tonalidade um pouco melhor do que é o seu sombreado, né? E fica bem interessante. Show? E como você pode perceber, só esse cara aqui que não apresenta porque ele é branco, né? Para ele não ficar desse jeito, eu vou mudar a cor do background, então aqui, ó, do background do body mesmo, né? Então, eu vou mudar a cor do body e vou colocar um background nele, um azul, mas é um azul um pouco mais escuro, acho que dark blue tá bom. Deixa eu até ver como que ele fica. Vou salvar isso aqui, vou atualizar e tá salvo aqui, ó, tá excelente, tá salvo. Então agora a gente consegue ver o preto aqui um pouco mais escuro aqui, conseguindo destoar do azul. O branco também, tendo a sua sombra como branca, e cada um tem seu sombreado correto aqui, né? Show? Perfeito. Então, agora a partir disso a gente vai começar a inserir conteúdos para dentro de cada quadradinho, tá ok? Show de bola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o JavaScript para fazer como se fosse comandos mesmo, né? Como se fosse comandos do lado do JavaScript, porque o que é o JavaScript, né? O JavaScript é uma linguagem de programação. E diferente do HTML, que é uma linguagem de marcação, né? Lembra que eu falei que o HTML é o Hypertext Markup Language, ou seja, uma linguagem de marcação.
né? Ele simplesmente mostra, desenha na tela, né? Ele só vai desenhar na tela. Então é isso que o HTML faz, ele desenha dentro da tela. O JavaScript não. O JavaScript, ele traz o dinamismo para dentro da tela. O que seria o dinamismo para dentro da tela? O dinamismo seria um cálculo, por exemplo. O que é a linguagem de programação? A linguagem de programação ela tem raciocínio. Então ela sabe calcular quanto que é 1 mais 1. Se eu for colocar 1 mais 1 dentro do HTML, que é uma linguagem de marcação, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele simplesmente vai colocar na tela 1 mais 1. Ele não vai trazer o cálculo, que seria 2. Então, basicamente, é isso. Essa é a diferença básica aí entre um e outro. Show? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui para ter um pouco mais de dinamismo na nossa tela, né? Show de bola. Então, esse carinha aqui, ele vai receber conteúdos de esporte. Esse cara aqui vai receber conteúdos sobre comida. Esse cara sobre brinquedo e esse cara sobre natureza. E como que a gente vai fazer isso, né? No JavaScript, existe uma tag, no HTML existe uma tag chamada script. E dentro do script é onde a gente aplica o JavaScript, onde o browser vai entender que aqui é onde está o nosso JavaScript. Então, o que eu vou fazer? Por que é tão importante a gente manter o ID único? Porque aqui, ó, quando a gente vier aqui no JavaScript, a gente vai colocar assim, ó, const, né? Primeiramente, vamos começar com os passo a passo aí do JavaScript. O JavaScript, ele sendo uma linguagem de programação, ele é diferente do HTML. O HTML é uma linguagem de marcação, então ele tem tags, ele tem classes, ele tem IDs para você colocar dentro das tags e classes também para colocar dentro das tags como se fossem atributos, né? Então, diferentemente do HTML, a gente declara uma variável, né, como valor para armazenar esse valor para a gente e a gente conseguir utilizar esse valor de outras maneiras dentro do código. Então, como que a gente declara um valor? Para você declarar uma variável, como que você faz a primeira declaração em JavaScript, uma variável de declaração? Para você fazer uma declaração no JavaScript, você vem e coloca aqui, ó, const. Né? Quando você faz esse const, ele fala que o que, ó, variable declaration list cannot be empty, ou seja, a lista de declaração da variável não pode ser vazia. E o que significa? Que a variável não tem um nome ainda e que ela não está recebendo nada. Então, eu vou colocar aqui, ó, const export, certo? Então, const export recebe. Quando você tem um sinal de igual no JavaScript ou em qualquer linguagem de programação, você tem esse sinal de igual, o que significa que você está atribuindo um valor para dentro dessa variável. Ou seja, a variável ela armazena o valor para dentro do JavaScript para você poder utilizar ela diversas vezes. Show? Então, bora lá que eu vou explicar para vocês isso melhor. E vocês vão conseguir pegar isso daí com a prática. Vocês vão ver que é muito... como a gente vai utilizar o JavaScript em quase todas as nossas aulas, se não em todas as aulas a partir dessa, então o que acontece? Vocês vão pegar muito mais fácil o JavaScript. Então, bora lá. Então, como você pode perceber, como que declara uma variável? Const, nome da variável, export, e você vai atribuir um valor para ela. Qual o valor que você quer atribuir? Ó, se eu tô querendo, o nome da variável é export, eu tô querendo pegar esse cara aqui, ó, dentro do meu HTML. Ah, Mark, mas você não falou que o HTML ele é uma linguagem de marcação? Sim, porém dentro da linguagem de programação, que é o JavaScript, a gente consegue alterar os valores dentro do HTML. Por isso que o JavaScript ele traz dinamismo, porque a gente consegue fazer essa alteração de uma maneira muito concisa, muito rápida, muito simples. Então, vou mostrar para vocês. Aqui, você coloca, para pegar esse valor aqui, ó, esse ID, você tem que colocar aqui, ó, document. O document, ele referencia o documento inteiro do HTML, por isso que é document. E aí eu vou colocar aqui, ponto, get element by ID. E, ao fazer isso, eu vou abrir e fechar parênteses. Sempre tenho que abrir e fechar parênteses quando eu coloco get element by ID. Show? Aí eu vou colocar aqui, ó, aspas simples, né, ou aspas duplas, dá no mesmo. E vou escrever o nome do ID que eu quero pegar. O nome do ID que eu quero pegar é Sport. Ó, Sport.
Porque tem que ser o mesmo nome que está aqui no HTML, tá, gente? Senão ele não funciona. Então tem que ser o mesmo nome que está aqui no HTML. Show? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou criar uma outra constante. Const create, const img export. Export. Recebe. E aí agora eu vou colocar assim, ó. Document.create element. Vou abrir e fechar parênteses. Abro as aspas. E aqui ele aparece uma lista de coisas que eu posso criar, dos elementos HTML que eu posso criar. Então eu vou criar o IMG. E aqui dentro, depois de criar o IMG Export, eu vou colocar IMG Export.src igual e vou colocar o nome da minha da imagem que eu quero renderizar. Então, bora buscar uma imagem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Export IMG. Vou vir aqui em imagens e vou pegar essa daqui, ó. Muito legal, porque mostra vários esportes, como futebol, vôlei e handball, certo? Então, vou vir aqui, vou aqui embaixo, Open Image em New Tab. Vou copiar esse cara aqui, ó. E essa URL aqui eu vou copiar. Vou voltar para o meu código. Vou colar no meu src. Aqui, dentro do Export, eu vou vir aqui. Eu vou colar aqui, export.append. E vou colocar img export. Certo? Vou salvar isso daqui. E olha que legal. E olha que bacana. Atualizei. E olha só, desapareceu o meu quadradinho verde e ficou somente a imagem gigantesca, certo? Então, o que eu vou fazer para apresentar o meu quadradinho verde? Que eu quero que o meu quadrado verde, o Export aqui, ele tenha sempre uma imagem de esporte e que essa imagem de esporte apresente dentro do ID Sport, dentro da div Sport, certo? Então, o que eu vou fazer? Tenho esse Sport.append img e vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Primeiramente, img export style e vou colocar, deixa eu pensar, width, né? Então, vou colocar width igual a 100%. Por que eu estou colocando o width igual a 100%? Ó, vou voltar aqui no browser, atualizar, e olha só que legal, ele ficou 100% do tamanho do meu quadrado aqui, ó. Então, é muito interessante isso, né? Então, o IMG Export, como você pode perceber, ele pegou e criou um elemento HTML, que é o IMG, e eu posso, a partir disso, pegar todos os atributos que eu poderia inserir dentro da HTML pelo JavaScript. E é muito interessante isso, por quê? Porque eu posso criar várias e várias coisas legais a partir disso. Então, vamos supor que eu queira pegar 4 imagens, de dentro do meu do meu HTML, eu quero que toda vez que eu atualizar a tela, apareça uma imagem diferente. Vamos supor que eu queira fazer isso. Eu vou vir aqui em cima e vou criar assim, ó, const img export aleatório. E aqui eu vou colocar todas as imagens que eu quero que seja apresentada de uma maneira aleatória. Então, eu vou pegar essa imagem aqui, vou colocar ela aqui, vou colocar uma vírgula aqui e vou pegar outras imagens de esporte. Então, eu vou pegar essa, vou pegar esse daqui que é de corrida, que é um esporte diferente do que a gente tem lá. Vou pegar esse daqui que tem vários esportes diferentes também. E vou pegar também, sei lá, esse daqui que é de vários esportes diferentes também. Show? Então, vou pegar esse daqui, vou colar esse daqui aqui. E vou jogar aqui dentro. Sempre entre aspas, tá, gente? Sempre entre aspas. Eita, esse daqui ficou gigante. Então, beleza.
vou vir aqui, vou copiar esse daqui, sempre entre aspas novamente, vou colar, vou dar uma vírgula, sempre entre aspas, vou vir aqui, nesse último aqui não, nem nesse aqui, nesse cara aqui. Vou copiar o link, vou vir colar novamente, certo? E aí, olha só que legal. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, IMG Sport aleatório. Vou vir aqui e vou abrir esse colchete aqui, ó. Tá vendo que isso daqui é um colchete, gente? Essa parte aqui, ó, é um colchete. Isso daqui é um tipo de dado que chamamos de array, tá? O que é um array? Array, ele armazena vários valores, tá? Vai ter uma aula explicando mais sobre isso, uma aula explicando somente sobre array, sobre objeto, sobre outras coisas que nós vamos ver dentro do JavaScript, dentro de várias outras linguagens de programação também, tá? Vou explicar para vocês melhor o que é cada coisa, porém, hoje é mais uma demonstração do que você pode fazer com JavaScript, mais uns fundamentos mesmo, tá? E bora lá, então. Então, dentro desse array, para a gente capturar o valor de um valor de dentro do array, como que a gente faz? Cada índice do array é de 0 até o n valor. Nesse caso, tem quantas imagens? 1, 2, 3, 4 imagens, certo? Ou seja, vai de 0 a 3. E aí aqui, se eu colocar, quero pegar a imagem 0 e salvar, olha o que vai acontecer. Eu vou fechar esses carinhas aqui, vou fechar isso daqui também, vou atualizar a tela e ele está pegando a imagem 0. Você pode ver que ele não deu erro na tela, nem nada. Se eu colocar que eu quero pegar a imagem 1, vou vir aqui, vou atualizar e ele trocou a imagem. O que a gente quer é que ele troque automaticamente. Então, se eu colocar aqui a imagem 2, vou atualizar, ele alterou a imagem novamente. Se eu colocar aqui a imagem 3, vou atualizar, vou colocar novamente. Ou seja, sempre que é um array, a imagem ela fica, sempre que é um array, você pega o valor dele de 0 até a quantidade de campos dentro do array. Show? Perfeito. Então, como que a gente vai fazer para pegar automaticamente? Na matemática, né, o math, a gente tem um cara que ele é randômico, né, o random. Então, o randômico significa aleatório. Esse cara aqui, ele pega valores aleatórios. Só que a gente só quer pegar de 0 a 3, certo? Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar por 3. Só isso. Math.random vezes 3. E aqui a gente quer colocar o quê? Ó? ToFixed 0. Por que eu estou colocando esse ToFixed 0? Porque eu não quero que ele tenha muitos caracteres. Eu quero que ele seja sempre de 0 a 3. E é isso que eu vou fazer. Então, salvando isso daqui, olha que legal. Toda vez que eu atualizo a tela, ele altera a imagem aleatoriamente para mim. Então, se eu atualizar, ele vem aqui e altera várias vezes com várias imagens aleatoriamente para mim. Show? Então, toda vez que eu atualizar, isso vai acontecer. Beleza. Então, feito isso, você consegue perceber o porquê que o JavaScript é dinâmico. O porquê que o JavaScript é melhor você utilizar o JavaScript em algumas situações do que colocar diretamente no HTML. Porque se fosse só para mostrar uma imagem só, eu poderia simplesmente, eu vou copiar esse link primeiro aqui, só para te mostrar, tá ok? Então, vou copiar esse link aqui, show. Eu poderia simplesmente vir aqui e colocar aqui, ó, IMG, dentro do SRC, colo esse cara aqui, vou tirar o Alt aqui, e vou salvar. Olha só o que vai acontecer. Atualizei, apresentou esse cara aqui, ó, enorme, tá vendo? Por quê? Porque eu não coloquei nenhum estilo. Então, vou colocar o estilo aqui, colocar o width. Opa, vou colocar o width, 2 pontos, 100%, ponto e vírgula. Vou salvar, atualizar. Você pode ver que tem duas imagens iguais agora, certo? Show de bola. Então, por que eu estou falando isso para você, tá? Porque eu estou mostrando essa parte a diferença do HTML para o CSS, para o JavaScript. Porque o JavaScript ele traz dinamismo para a página. Ele consegue fazer com que as coisas sejam dinâmicas, de fato, na hora de mostrar em tela as coisas. Como você pode perceber, ó, toda vez que eu atualizar, ele vai mudar. Se eu voltar aqui no HTML, vou voltar com esse código que estava aqui, ó, para mostrar sempre a mesma imagem. Olha só a diferença do JavaScript para o HTML. O JavaScript ele altera a imagem
automaticamente sempre, enquanto que no HTML ele sempre vai mostrar a mesma, ele não altera nunca. Show? Então essa é a diferença entre uma imagem estando diretamente no HTML e outra que vem direto do JavaScript, quando a gente consegue, porque a gente consegue criar lógicas para que elas venham automaticamente. E você pode fazer isso com qualquer coisa, não, o ID não precisa ser export, você decide o nome dele e você, só que lembra, quando você coloca um nome aqui, o mesmo tem que ser colocado aqui no getElementById, se atente quais caracteres são minúsculos, quais são maiúsculos. Então, o get é minúsculo, o element, o primeiro E é maiúsculo, o B é maiúsculo e o I é maiúsculo aqui também. Então, você se atente a esses pequenos detalhes, porque com o tempo seu olho vai começar a ficar treinado para pegar esses pequenos detalhes. Fechou? Beleza, show de bola. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa para os demais. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou copiar esse cara, vou vir para cá, vou colar aqui, vou mudar esse cara aqui para comida e vou fazer a mesma coisa pegando aqui pro comida, img, png, vou vir para cá, imagens, vou copiar esse cara aqui, ó, pegar esse cara aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, vou abrir a imagem aqui no site mesmo, pá. Só que ao invés de fazer que nem eu fiz aleatoriamente, para não ficar tão grande o nosso código, eu vou simplesmente colocar a string aqui. E como você pode ver, eu vou atualizar a tela aqui. Opa, o que aconteceu? Tá, tem 2 imgs export, tá, gente? Por isso que não apareceu nada. Então, ó, olha só como que a gente tem que se atentar aos detalhes. Então, eu vou colocar aqui img comida, vou salvar. Agora sim, se eu atualizar a tela, olha só, mostrou os dois, que interessante. Bem legal essa parte, né? E aí aqui, por que que ele apresentou aqui do lado, né? Por conta que aqui, ó, você tá vendo que eu tô pegando o export e não essa parte da comida, eu não tô pegando a comida e inserindo dentro dela. O append é uma função que insere dentro do elemento, tá? Então, o append ele insere dentro do elemento. Show de bola? Fechou, fechado? Bora lá pro próximo. Então, eu vou copiar esse cara aqui, vou colar embaixo e vou vir aqui, vou mudar esse cara aqui pra, nem lembro mais o que era, brinquedo. Então, vou vir aqui, dar 2 cliques, Ctrl D, brinquedo. Show de bola? Alterei os dois. Beleza. Então aqui eu vou mudar para img brinquedo. Lembra o que aconteceu da última vez? Não deu muito certo. E aqui eu vou colocar para brinquedo também. Show de bola? Vou salvar isso daqui, vou vir para cá e colocar brinquedo. E vou pegar esse caminhãozinho aqui, ó. Para abrir o link aqui em outra aba. Vou voltar aqui, vou inserir essa imagem aqui, vou salvar isso daqui. Quando eu voltar aqui e atualizar, olha só, meu brinquedo já está aqui mostrando no terceiro. E para finalizar, para a gente poder finalizar essa aula aqui com chave de ouro, é a parte aqui mais interessante, que é colocar essa parte do nosso código dentro de natureza agora. Então, vou colocar aqui natureza, certo? IMG, brinquedo, não, IMG, natureza. Opa, natureza. Show de bola. Caraca, mano. Colocar isso daqui, ó. Natureza. Show de bola. E aqui no lugar do brinquedo, natureza também. Nunca achei que seria tão difícil digitar natureza, mas ok. Agora, aqui no lugar de brinquedo, vou pesquisar natureza. E agora eu vou pegar uma imagem belíssima, que seria, não sei, aqui ó, essa pedra aqui ó, bem natural. Copiar isso aqui. Vou voltar para o meu site, vou voltar para o meu código, vou inserir esse valor, vou salvar e atualizar aqui. E agora, como você pode perceber,
todos estão com uma imagem diferente. Isso aqui não é muito PNG, né? Mas ok, deixa eu pegar uma outra imagem aqui que de fato seria PNG. Aqui, ó, agora sim, isso aqui tá bem mais bonita. Bem mais bela. É isso aí. Show de bola. Salvo isso daqui. E agora sim, se eu atualizar, mostra a imagem bonitona aqui, mostrando em tela. Show, perfeito, maravilhoso. Legal. Então, o que a gente vai fazer agora? Só para encerrar a aula aqui, para ficar um conteúdo 100% maravilhoso. Você está vendo que todos os códigos, né, são a mesma coisa. Basicamente é o quê? O nome do elemento aqui que a gente quer pegar lá dentro do HTML, aí o IMG que a gente passa o atributo src, o IMG brinquedo que a gente passa o estilo e o id fit 100%, e sempre é a mesma coisa. Então, e sempre a gente vem inserindo aqui essa mesma coisa aqui. Então, para não ficar repetindo toda hora, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou copiar esse código aqui, ó. Na verdade, só vou copiar só. Aqui em cima, antes desse IMG Sport aqui aleatório, eu vou vir aqui e vou criar aqui, ó, um carinha chamado function. E aqui eu vou colocar, ó, generate, vou criar uma função. Na verdade, eu vou criar uma função que vai gerar imagem dentro do HTML, certo? Então, estou criando essa função, né? E o que uma função faz? Uma função, ela recebe o valor, né? Tipo, na verdade, quando você executa ela retorna um valor para você, ou ela executa algum comando para você de uma maneira mais automática. Ao invés de você ter que fazer todas as vezes todos os comandos, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar, ó, IMG aqui. Tenho esse cara aqui que é o brinquedo. Na verdade, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que, ó? Aqui eu vou colocar aqui, ó, div HTML, e aqui em cima eu vou receber um cara que vai ser o nome do ID. Então eu vou receber esse cara, o nome do ID, certo? E ao invés de passar brinquedo aqui, eu vou passar aqui, ó, nome do ID. Por que eu estou fazendo isso? Porque ao invés de passar... Ah, tá. E eu tenho que passar outra coisa também. Tá vendo que aqui eu sempre recebo uma imagem? Então, eu recebo também aqui, ó, imagem. Opa, imagem. Então, eu sempre recebo uma imagem aqui também. Então, eu vou receber esses dois valores aqui para a função. Então, o que uma função faz? Ela executa um comando para a gente, certo? Como ela executa de uma maneira mais automática, geralmente a gente precisa passar alguns valores para essa função, para que ela mostre o que a gente quer, para que ela se torne uma coisa mais automática. Então, aqui no caso do Sport, por exemplo, eu vou apagar tudo isso daqui, eu vou vir aqui e eu vou passar. O primeiro parâmetro é o nome do ID, certo? O nome do ID é Sport, sempre entre aspas. Show? E em segundo lugar, eu vou passar a imagem do Sport. Então, eu vou colocar aqui, ó, IMG Sport, IMG Sport, Sport aleatório. E vou passar aqui aquela mesma coisa que a gente fez. Entre parênteses, math.random, abre e fecha parênteses. E vou colocar aqui, ó, vezes 3. Dentro desse primeiro parênteses. Tudo isso daqui dentro do primeiro parênteses. O segundo parênteses é somente para o random aqui, que é uma função. E aqui eu vou colocar ponto toFixed 0, porque eu quero sempre que ele venha como um valor inteiro, não um valor quebrado. Então eu quero que ele sempre venha 0, 1, 2, 3 e como um valor inteiro, não como um valor quebrado. Fechou? Legal. Então, esse daqui eu fiz para o Sport. Agora eu vou fazer a mesma coisa para comida, então eu vou gerar aqui, vou vir aqui embaixo e vou colocar comida.
Vou colocar uma vírgula e vou copiar o link da imagem aqui que eu quero colocar, certo? Coloquei o link da imagem. Agora eu posso apagar tudo isso daqui. Show? Vou fazer a mesma coisa agora. Vou copiar esse cara aqui, esse garotão. Vou colar aqui embaixo. Vou copiar esse cara, jogar aqui, brinquedo. Vou copiar esse cara. Vou colar aqui. Vou vir aqui. E a mesma coisa, eu copio, colo, coloco aqui natureza. Poderia ter copiado também. Venho aqui e copio e cola. Vou fechar esse cara aqui e agora você pode ver que agora ficou muito menor o código e vocês conseguem perceber como que fica cada coisa aqui dentro, né? Então, gerar imagem dentro do HTML, você sabe que essa função vai gerar uma imagem dentro do HTML. Show? Vou atualizar a tela aqui e olha o que vai acontecer. Ele continua mostrando a imagem, mesmo com um código bem sutil, bem mais bonitinho aqui, de uma maneira mais tranquila, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, para não ficar aleatório toda hora, para a gente não tirar o mesmo padrão que está nos outros, vou remover esse cara aqui enorme. Vou remover esse cara e vou deixar somente a minha imagem aqui. E agora sim, fica todos mesmo padrão. E por hoje é isso, galera. Basicamente, então, o que a gente viu durante a aula, né? A gente fez a revisão do CSS, mostramos aí o que dentro do CSS, o que tem das principais propriedades que utilizamos no dia a dia. E se tiver alguma dúvida sobre CSS, HTML, você pode também estar utilizando o site do W3 School, que é um site muito conhecido, muito famoso entre os desenvolvedores para aprender várias coisas sobre o HTML, CSS e JavaScript. Então, se eu tiver alguma dúvida sobre CSS e eu quero saber, então, posso vir aqui, ó, W3 School. E aqui você vai ver, ó, que tem HTML tutorial, JavaScript tutorial, CSS tutorial, SQL tutorial. E tudo isso daqui a gente vai ver no Codemy aí, conforme vai vir nas aulas. No caso, CSS tutorial, e ele vai explicar para você cada passo a passo do CSS, indicando alguns exercícios, inclusive, ó. Então, como que eu vou setar uma cor para dentro do P, que nesse caso aqui eu tenho que colocar qual que é a minha tag, que é a tag P, e aqui que é o color, entendeu? Então, color, dois pontos, submit answer, e aí aqui, ó, ele vai, se eu clicar aqui, ó, ele já mostra correto, e aí eu vou avançando com os exercícios aqui, show? E é muito interessante que você consegue fazer o quiz dele aqui, consegue ver as principais propriedades, as funções, como que eu faço para fazer animações dentro do CSS, como que eu consigo fazer, com quais browsers suportam, quais estilos de CSS os browsers suportam, o que são seletores e muitas outras coisas. Então, se vocês quiserem se aprofundar, basta vir aqui. Eu vou ver se eu faço uma playlist somente sobre CSS, sobre JavaScript também, somente sobre JavaScript, para tentar explicar melhor isso daí para vocês, tá? Porém, o foco da Codemy aqui é para vocês aprenderem o mais rápido possível e ir para o mercado. Fechou? Então, bora lá. Continuando aqui com a revisão. Então, a gente viu realmente, novamente, a parte a estrutura HTML, como que é formada, como que faz para estilizar as divs, como que faz para estilizar utilizando classe, utilizando ID, como que faz também para gerar aqui, como que faz para gerar o código já dentro do JavaScript, dentro do HTML. Então é só colocar a tag script e colocar a tag, os comandos do JavaScript aqui dentro. O que é uma função, né? Então, uma função, ela executa comandos de uma forma mais automática para vocês. Ao invés de você ter que fazer a mesma coisa várias e várias vezes, você consegue fazer a mesma coisa utilizando um código somente que vai fazer a mesma coisa para você. Então, ele gera de uma forma muito mais automática, muito mais bela aqui para ti. Fechou? Então, basicamente é isso por hoje, galera. Agradeço demais aí por vocês estarem participando. Novamente, vou deixar
o link do meu Instagram aqui embaixo, caso vocês tenham alguma dúvida. Se precisar, só mandar mensagem lá no direct, eu respondo as suas mensagens, fechou? Então, agradeço demais, galera, por estar participando das aulas aí. Valeu? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima aula.